Glória a Deus. Só da amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Feliz de estarmos mais um dia na casa do Senhor. Estamos aqui na primeira Santa Ceia do ano. Eu creio que Deus está feliz pela tua presença aqui. Amém? Nós no dia 31 à noite, o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. A gente não teve tempo ali de falar muito, né, pela correria que teve. Mas vocês entenderam que Deus nos fez para estarmos diante dele. Amém? Deus nos fez para estarmos diante dele. E isso é importante para nós. Por quê? Porque a nossa vida tem sentido quando nós vivemos dessa forma. Agora, abra a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Reis, 2 Reis. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3. Se coloque de pé, você que pode. 2 Reis, capítulo 3. Vou fazer uma leitura estendida para que a gente possa captar a mensagem, porque nós não falamos sempre dessa passagem para você estar norteado no que Deus quer nessa noite. No capítulo 3 de 2 Reis, a partir do 4, está escrito assim na palavra do Senhor. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava os seus tributos ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei. Sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. 8. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguia. Então o rei de Israel disse: ah, Senhor, chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe? Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos e o Senhor por meio dele? Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu. Redobre sua atenção. Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que era servo de Elias. Em outras traduções vai estar que levava água às mãos de Elias. 12. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas do seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para o entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção, nem olharia para você. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, faça neste vale covas
e mais covas. Porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherão de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas e tamparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que as águas vinham descendo do lado de Edom, e a terra se encheu de água. Sente, glorificando a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Santo Deus, aqui me encontro na tua presença, pela tua graça e misericórdia, mais uma vez. Senhor, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração de maneira clara, precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, no nome de Jesus. Você diz, amém. Acabamos de ler uma história onde está registrado para nós, em 2 Reis, no capítulo 3, algo muito importante para o nosso tempo. Eu quero que você saia dessa noite aqui com essa mesma postura que você teve quando você ouviu no dia 31, de ouvir a palavra de Deus e aplicar o coração, como diz o presbítero Alfredo. Não seja só ouvinte. Não foi isso que ele falou? Por quê? Porque Deus certamente trabalhará com cada um conforme a inconstância, ou conforme a constância, como disse a diaconisa Rayane aqui na introdução, dizendo que com os infiéis ele vai tratar de uma forma, mas com aqueles que são justos, não aqueles que dizem eu sou crente, não, com aqueles que são justos, com aqueles que entenderam o sacrifício de Cristo na cruz e vive a justiça de Deus, a estes florescerão. Então, é isso que Deus quer nesses últimos dias, que nós aplicamos a nossa vida diante de tantas coisas que está acontecendo em nossa volta, que a natureza está pregando para os dispersos, para os mornos, para os distraídos, que Jesus está voltando, diante de tantos rumores de guerra, diante de tantas enfermidades, de tantas mortes, diante de tantas coisas que está nos mostrando que a palavra de Deus está se cumprindo. Deus, Ele quer de nós uma posição firme daquilo que Ele está requerendo através da palavra que Ele tem, pela sua infinita graça e misericórdia, nos concedido neste ambiente, para nós realmente viver. Amém ou não amém? Priorizando o meu chamado. A minha intenção como servo é transmitir aquilo que recebi do Senhor e também, de alguma forma, colaborar para torná-lo um referencial para a Igreja de Cristo e para todos que possam conhecer Jesus através da sua fé. Então, a minha intenção como servo é transmitir aquilo que eu recebi do Senhor. Essa é a minha preocupação, essa é a minha intenção, e fazer com que você ouça e venha captar o que Deus está querendo transmitir para a sua mente e para o seu coração. E com isso, eu quero poder fazer com que você seja um referencial de verdadeiro cristão que Deus quer usar nesses últimos dias, que Deus quer fazer com que o nome de Cristo seja glorificado, vendo em você alguém que realmente é justa diante dele. Priorizando o nosso chamado, o que isso significa para nós? É alguém que foi escolhido, designado, convocado, convidado para viver um
propósito. Então, priorizando o meu chamado. O que significa chamado? Significa alguém que foi convocado, alguém que foi escolhido, alguém que foi designado para um propósito. Quantos acreditam aqui nessa noite que foi chamado por Deus, chamado pelo Senhor Jesus Cristo para um propósito? Então Deus está dizendo para nós nessa noite: vocês, todos vocês que aqui estão, devem priorizar o chamado de vocês. Então, nós entendemos claramente que é isso que Deus quer para nós. Para nós entendermos isso, eu vou trazer para vocês uma parábola ou uma história para você captar. Imagine que daqui 3 anos vai ter o Mundial, a Copa do Mundo, onde é o evento que é o glorioso, o esplendor do futebol na terra. E neste ambiente, neste local, só vai poder estar aqueles que se destacaram, porque serão escolhidos em cada país. Pense comigo. Então, chegando agora, estamos no mês, no ano, para viver aquilo. Imagine que foram escolhidos um jovem, e este jovem foi escolhido para ir para a Copa do Mundo. Isso foi falado 3 anos antes, vai ter a Copa do Mundo. E este jovem, com desejo de ir, quando chegou no ano, ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi designado. Quantos entenderam até aí? Entenderam? A Copa chegou e eu fui escolhido. Eu quero que você entenda isso, por quê? A minha pergunta é: o que foi feito para aquele jovem ser escolhido pelo treinador para estar entre aqueles que iam disputar a Copa do Mundo? O ato mais glorioso para aquele que pratica esporte está naquele lugar. A minha pergunta é: qual foi o critério que o treinador usou para escolher aquele homem? Eu quero que você entenda isso. Ele gastou tempo da sua vida no campo, treinando e provavelmente com as pessoas que tinham o mesmo desejo. Vocês entenderam? Então, este jovem, ele gastou tempo treinando, provavelmente com pessoas que tinham o mesmo pensamento. Você quer? Eu quero estar lá. Não vai ser todo o país, vai ser só 24. Eu quero estar entre os 24. Eu também. Então, esse rapaz gastou tempo. Aonde que ele gastou tempo? Nadando, praticando vôlei, pesca, caça, no shopping. Aonde ele gastou tempo? No campo, treinando, no ambiente que ele deveria estar apto, que ele deveria estar preparado, que ele deveria estar com habilidade para se diferenciar daqueles que estavam distraídos. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Aquele homem, aquele jovem entendeu: daqui a 3 anos vai ter a Copa, eu quero ser um dos que vai estar lá. Eu preciso gastar tempo aonde? No ambiente aonde eu preciso crescer, desenvolver, evoluir, melhorar. Eu preciso estar lá. Esse jovem, ele viveu isso com pessoas que tinham o mesmo pensamento. Ele buscou melhorar os números. Ele sabia que os números falariam muito mais que o desejo de estar lá. O que isso significa? Eu preciso ser constante. Não adianta só desejar estar lá. Não adianta saber fazer.
Eu preciso melhorar, eu preciso ser constante. Se eu deixar de ir, outros que desejam também estar, vai estar. E esse vai melhorar o número. Ele precisou melhorar os números. Aí eu só aguento jogar 20 minutos. Aí o outro eu aguento jogar 40. Opa, esse aí vai. Esse não vai. Porque precisa dos melhores para estar em evidência, para estar representando o seu país. Então se ele faz 40, quanto tempo que ele gasta? Eu vou começar a gastar o mesmo tanto com ele. Aonde? No ambiente que me faz crescer para o desígnio, para o propósito que Deus tem na minha vida. Quantos estão entendendo? Estão entendendo? Então, ele buscou melhorar os números. Ele buscou melhorar os números. O que isso significa para nós como igreja? Eu não posso de maneira nenhuma diminuir a minha intensidade daquilo que eu desejo fazer e estar. Eu preciso melhorar. Hoje eu vim para a igreja. Que dia eu devo vir de novo? Que dia eu devo vir de novo? Terça-feira eu tenho que estar aqui. Por quê? Porque eu desejo estar entre os melhores escolhidos por Deus, para manifestar o nome dEle, nesse cenário que o mundo está dizendo que Jesus está voltando. E eu preciso estar mais e mais, buscando fé, buscando mais compreensão, entendimento, unção, graça, autoridade, para que eu possa revelar o Deus da minha salvação. Vocês estão entendendo? Não, eu não. Eu não. Por esse treinador ali, certamente não será escolhido. Pelo treinador da terra, do homem inconstante, vai dizer, vem. Muitos são, mas poucos. Constância, desejo de estar no ambiente com pessoas que pensam da mesma forma, que buscam as mesmas coisas. Aqui está nos dizendo isso. Ele precisou melhorar os números. Você encontra lá, para a gente estar trazendo, eu quero que você entenda, o Messi, não sei se você conhece, o Cristiano Ronaldo e o Neymar. Não basta dizer que sabe, tem que mostrar nos números. Um distraído, outro focado na família. Quem ganhou mais? Quem ganhou mais? Bolas de ouro. Deus está dizendo para a gente, olha para isso aí. Será que a minha igreja, com a mente de Cristo, não consegue entender que para desenvolver uma manifestação do meu reino, a fé deles, a postura dele, a justiça dele, tem que exceder a dos escribas e dos fariseus? Eles têm que mostrar para aqueles que não são, que eles são, naquilo que eu quero para eles. E o que eu quero para eles? Uma vida voltada, com prioridade para o chamado que eu tenho para a vida deles. Amém? Então, ele não ficou oscilando de um lado para o outro. Então, aquilo que o treinador observou nele foi, do início que ele começou, com propósito, ele não ficou oscilando. Nós não podemos ficar oscilando naquilo que Deus nos chamou. Nós temos que estar focado. Eu comecei, há uns 3 meses atrás, algo que nós precisávamos estar fazendo aqui. Antes, uma semana antes, quem lembra? Uma semana antes da Santa Ceia, o que é que nós íamos fazer? Oração. Eu não posso estar oscilando naquilo que Deus quer. Deus está me chamando para algo, para que eu possa desenvolver uma comunhão, uma unção, para que eu possa transmitir Cristo nos últimos dias. É o Kairos, Deus me escolheu, Deus me separou, e eu preciso estar envolvido, impregnado, num campo, no ambiente, melhorando meus números naquilo que Deus quer para a minha vida. Eu não posso estar disperso como esses que aí estão. Eu não posso estar oscilando. Ao mês que vem, quem sabe eu vou. Estão morrendo tanta gente novos.
Deus ele quer ver o teu resultado é agora, a tua constância. Você entendeu? Priorize o seu chamado. Priorize a escolha. Tem 8 bi melhor do que eu e você. E ele escolheu você. Escolheu eu. Vamos priorizar isso. Vamos priorizar. Não vamos ficar oscilando. Este homem não ficou oscilando. Ele era novinho, magrinho, não sei, mas ele falou: eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Ele pegou firme naquilo que ele entendeu. Que glorioso é para mim estar ali, sendo um, escolhido por um treinador. E você vai ser escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Mas é importante você deixar essa vida de oscilações. Ele evitou tudo porque poderia tirar o seu foco. Então esse rapaz ele ficou focado. Em resumo, foi isso que ele fez para estar entre os melhores do seu país. A constância, a centralidade, a dedicação e os resultados dos últimos 3 anos. O treinador, 3 anos, essa pessoa fez o quê? Rapaz, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi artilheiro da Libertadores e foi o artilheiro do Mundial. Esse homem não pode ficar fora. Esse homem não ficou distraído em 3 anos para estar com esses resultados todos. Quantos estão entendendo? Jesus falava por parábola, amado, para você dizer: mas irmão, por que ele está falando? Ele fala da Bíblia. Jesus falava por parábola para você captar o que Deus quer falar, transmitir na sua mente, na minha mente. Jesus vai pegar lá e dizer: cadê? Quantos gols ele fez? Quantas almas ele tem levado para estar na presença? Quantos amigos ele tem orado, dizendo: vamos lá. Nós vamos no shopping, nós vamos no passeio, nós vamos na rua, nós vamos comprar roupa, nós vamos para tudo que é lugar, nós temos amigos para chamar. Mas cadê os números? O treinador vai chamar. E o treinador vai dizer: está faltando gol. Sem gol não tem como ir para a Copa. Sem desejo por alma, não tem como viver o chamado. Como vai viver? Como vai manifestar? Para quê? Se o propósito é: eu me consagro hoje para ganhar alma amanhã, não é ganhar dinheiro, não é ganhar fama, não é ganhar aplauso. Isso você coloca a melancia na cabeça e fala qualquer coisa, e lá o Facebook vai subir para você ficar em evidência. Mas ele quer uma constância na presença dele, uma centralidade. Ele quer resultado, quer número. Mostra-me tuas mãos. Não foi isso que ele falou? Mostra-me o resultado. Cadê o que eu te dei? Você está mostrando, está crescendo os números, está multiplicando. E Deus está falando para nós. Amém ou não amém? Então nós olhamos perfeitamente que nós devemos, nesses últimos dias, focar, priorizar no chamado de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, nós vamos ver algo. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou seus bois e correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia, priorizando o meu chamado. Imagine tirando Elias e mostrando Cristo, dizendo para mim e para você: você sabe o que eu fiz por você. Você sabe que essa mesa aqui não foi deixada todo mês para você lembrar do que você fez por mim.
mas o que eu fiz por você, você sabe. O que eu fiz para você ter esperança de entrar na eternidade, você sabe. O que foi feito pela sua vida. Portanto, Eliseu, priorize o que você deve fazer e faça logo. A palavra do Senhor vai dizer que ele prontamente não precisou ser discipulado 1 mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos, para ter uma postura daquilo que Deus queria para ele, daquilo que Deus estava fazendo no seu tempo. Alguém estava se cansando, alguém estava sobrecarregado, alguém estava levando sozinho todo um sistema para sair da escravidão e entrar no reino de Deus. Ele sabia como se posicionar. Eu não posso estar distraído, ocioso, procurando uma coisa ou outra. Não sei se é o gado, não sei se é a vaca, eu não sei se eu fico para lá, para cá. Deus está me chamando e eu devo me priorizar naquilo que Deus está chamando. E ele prontamente, Elias não pediu, ele prontamente foi e sacrificou os bois, dizendo: eu não quero isso, porque a partir de agora eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho um desígnio, eu tenho um chamado, eu tenho algo para fazer. E a Bíblia nos diz que ele matou aqueles bois, pegou com as ferramentas, fez o fogo, queimou e deu para o povo. E nos é contado que ele se despediu do seu pai e foi viver aquilo que Deus queria para ele. Todos que foram chamados e compreendem este chamamento, deve estar aonde aquele que o chamou quer. Vou ler mais uma vez para você captar. Todos que foram chamados e compreendem este chamamento, deve estar aonde aquele quer, aquele que o chamou. Todos aqueles que foram chamados, entendem esse chamamento, deve estar aonde aquele que o chamou quer. Quantos entenderam isso aí? Mais uma vez, todos que entenderam, eu estou aqui na igreja não como onde estou, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, gente, amanhã não sei, trabalho, não, deve entender, eu estou aqui, eu estou entendendo que Deus está falando, eu devo melhorar o meu rendimento, eu devo melhorar a minha postura, eu devo melhorar a minha forma. Eu não posso estar aqui 1 mês, 1 ano, e no mesmo nível. Eu tenho que pensar, agora eu tenho que estar discipulando, eu tenho que estar cuidando, eu tenho que estar visitando, eu tenho que estar reunindo pessoas para nós fazermos evangelismo. Eu tenho que entender, eu tenho que estar ali, naquele ambiente. Amém ou não amém? Em palavras mais claras, deve priorizar o tempo no local ou na área que Deus deseja. Quantos de nós estamos priorizando o tempo na área que Deus deseja? Quantos de nós? Ontem eu fui num culto na quadra, culto na área, e aí eu fui passando de moto, cheguei no lugar, o cara, tem de 20, tem de 30, eu, não, aqui não, tal. E aí eu entrei lá na frente, aí o pessoal estava assim, ó, na igreja. Às vezes é assim que Deus olha e vê. Senhor, fala o coração do irmão do lado, irmão. Senhor, fala o coração. Pai, Espírito Santo, usa a tua filha, dá unção da graça, Pai. Oh, glória a Deus, nós estamos nesse ambiente espiritual. Eu não estou aqui para ficar, eu estou aqui para estar intercedendo, eu estou aqui para orar, para estar em espírito, estar em ligação. Mas o rendimento, Deus olha ali, não. Cria em mim, Deus, um coração. Aí ela cantou aqui, não foi? Um coração que atraia, um coração não só a veste, não só o feito do cabelo, não só o exterior, o coração, e o coração que atrai a Deus é um coração que é semelhante de Cristo, que não pensa só em si, que não só pensa, está tudo bem para mim, mas que quer ver a transformação das pessoas, a imagem de Cristo, que quer as pessoas curadas, libertas, transformadas.
E nós viemos para este lugar ser levado. A Bíblia nos diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação. É aqui que a mente é renovada, que eu paro de pensar só em mim, só nas minhas coisas, nos meus interesses, nos meus sonhos, nos meus projetos, e amplio para achar graça aos olhos de Deus. É quando eu tiro só os olhos de mim, da minha casa e dos meus bens. Está tudo bem com meu filho, com a minha casa. É aqui. É aqui. Então, nos é contado que ele estava agora saindo do ambiente que ele queria, para estar no ambiente do chamamento dele. Eu te chamei para não estar aí parado. Segue-me. Ele seguiu Elias. Escuta. Elias trazia um chamado. Elias. E essa convocação tinha como propósito levar os israelitas novamente para o centro da vontade de Deus. Portanto, as ações de Elias eram pautadas nestes viés. Então, Elias estava ali, não estava ali para ser chamar a atenção para ele estava ali com um chamado. Elias, eu lhe chamei para você trazer aquelas pessoas que estão lá, adorando o ídolo, e vinham aos meus pés reconhecer que sou eu, sou Deus. Vá, Elias. Elias sai e vai dizer para o povo: Deus, ao qual face eu estou. Elias não veio para estar aqui: eu sou o novo ídolo que vocês devem olhar, que vocês devem cantar, que vocês devem preparar uma glória. Não! Elias estava ali com um chamado, e meu chamado é trazer essas pessoas para os pés do Senhor. O nosso chamado é qual? Trazer as pessoas que se encontram em treva para a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus Cristo. E toda a honra e toda a glória é para Ele, somente para Ele. E Elias entendeu. E ele não ficou esperando: fulano não está vindo, ciclano também não vem, eu vou parar, Senhor. Não! Só sobrou eu, é eu mesmo. Eu vou lá dizer para as pessoas que elas estão vivendo uma vida que desagrada a Deus. Então, Elias, ele tinha somente esse viés. O que eu vou fazer não é para mim ficar em evidência, é para que ele fique em evidência. Então nós olhamos ali rapidamente que Elias, ele chama os falsos profetas. E o que é que os falsos profetas priorizavam? Os falsos profetas priorizavam neles. Eles começaram a rodar entre eles, a gritar entre eles, a se cortar entre eles, para dizer que se acontecesse algo, foi fruto da nossa manifestação. E nós somos profeta também. Vocês estão entendendo? Elias entendeu que não veio com esse viés. Elias não veio para querer chamar glória para si. Elias não veio para fazer com que as pessoas olhassem para ele como alguém que sabe fazer algum movimento e algo acontece. Não. Elias estava centralizado de tirar a idolatria do coração do homem. E Elias ficou se posicionando dessa forma. Toda a ação de Elias estava designada ao propósito que ele foi chamado: trazer as pessoas para Deus e não para ele mesmo. Então Elias, quando juntou todo o povo, ele foi claro, dizer: Senhor, mostra para este povo que tudo que eu fiz, que tudo que eu tentei transmitir não veio da minha parte. Senhor, responde com fogo, responde com a tua presença. Elias poderia querer copiar, dizer: eu vou fazer melhor que vocês, eu vou gritar, eu vou pular, eu vou rodar, eu vou me cortar, e eu sei que Deus vai responder, e eles vão saber que eu sou alguma coisa. Não! Elias estava centralizado: se eu fazer isso, eles vão me colocar no pedestal, e vão querer me jogar para cima, como fez com Paulo, quando fez um milagre. Não! Eu não estou aqui para vocês focarem em mim, eu estou aqui para vocês focar naqueles que salvou a vida do pai de vocês, que libertou vocês. E Elias falou para Deus, e Deus manifestou para o homem. Aqueles homens ficaram gritando, e Elias: não preciso gritar para falar para o homem, eu preciso falar com Deus, no meu lugar. Entra no teu quarto secreto, e lá no teu quarto secreto fala com Ele, e Ele te honrará publicamente. Tem muita gente querendo mostrar que é alguma coisa para o homem, e Deus quer que você foque nele, um coração. Foi isso que ela cantou, não foi?
Eu quero um coração, Senhor, que atrai a tua presença. Um quebrantado coração, Deus não resiste. É um coração que é quebrantado por Ele, para Ele. Não um coração que é voltado para a glória do homem. Elias era assim. E a Bíblia nos diz que Elias ouviu aquela multidão gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meu chamado teve um resultado. Eu não frustrei a escolha de Deus. Eu não vim de alguém conhecido. Eu não saí de uma grande catedral. Eu não saí de grandes profetas. Eu saí no meio do nada e Deus honrou a minha palavra. Porque Deus honrou a minha palavra? Porque eu estava centralizado no chamado de Deus. E o povo gritava: só o Senhor é Deus. Amada, minha intenção é essa. É que você só grite para Ele, que você busque Ele, que você deseje e volte-se para Ele, assim como Elias. Então, entenda, para nós corrermos, ao obter o resultado que Deus desejava, Elias traz para si a fúria dos filhos das trevas, que desejavam os filhos de Deus, que desejavam que os filhos de Deus seja enganado por toda a vida. Então, muitos não vão gostar de você, muitos não vão gostar de mim. Por quê? Porque eles querem criar uma doutrina deles mesmos, eles querem ficar naquele ritual, achando que aquilo ali vai achar graça aos olhos dos homens, e com isso eles ficarem achando que é alguma coisa. Se Deus não fazer, eu rasgo a minha Bíblia, como se Deus está alinhado à vontade dEle. Não, amado, Deus não está alinhado à tua vontade. Deus te chamou para trazer as pessoas para os pés dEle e dizer que a Bíblia é a verdade, não dizer que rasga a Bíblia. Porque muitas coisas não vão acontecer na minha vida, mas vai acontecer na sua. Assim sucessivamente. Vai acontecer na minha, mas não vai acontecer na sua. E você deve acreditar que essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E não ficar se enganando pelos falsos profetas. Agora, preste atenção, para nós finalizarmos. É neste cenário que surge o chamado de Eliseu. Este foi escolhido, convocado, designado para ser continuidade do propósito de Deus e não uma nova doutrina mesclada com os padrões do mundo. Este homem que está vendo o chamar tem uma história. Elias, e todo Israel sabe a história deste homem, homem simples, homem voltado para Deus, que come onde Deus manda, que dorme onde Deus quer, que vive conforme a palavra de Deus. Este homem está chamando Eliseu. Agora a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias vai chamar Eliseu para dar continuidade àquilo que Deus estava fazendo na terra. Quantos estão entendendo? O que passou a mudar na vida de Eliseu? Quando ele foi chamado. O que passou a mudar? Ele deixou de ser chamado criador de bois, o agricultor, o vendedor de legumes. A sua prioridade mudou o seu nome. Quantos estão aqui? Ali não é Eliseu. Não, ali não é mais só o Eliseu. Mudou-se a prioridade. Ele não está mais correndo atrás de bois. Ele não está mais correndo atrás de legumes. Ele não está mais vendendo coisas agrícolas. Não, agora ele está correndo atrás do chamado, do propósito. Ele está com Elias. Agora ali vai um profeta de Deus. Quando você muda a sua prioridade, as pessoas te olham da forma correta. Qual tem sido a tua prioridade? É por isso que as pessoas te olham assim. Priorize mais e mais, mostrar para as pessoas que você é cristão, que o seu compromisso é estar constantemente na presença de Cristo, e as pessoas vão te chamar da forma correta, as pessoas vão te ver da forma correta. O que passou a mudar na vida de Eliseu? Ele passou a estar longe do seu conforto, de seu reduto,
para estar mais disponível para Deus. Então, o que passou a mudar na vida deste homem? Ele passou agora a estar mais longe do seu conforto, do seu reduto, e passou a estar mais disponível para Deus. Priorize o seu chamado, amado. Ele desvalorizou aquilo que não tinha concordância com o seu chamado. Você está entendendo isso? Estão comigo ainda, igreja? Estão entendendo o que Deus está querendo falar para você? Está dizendo para nós aqui que ele desvalorizou o que não tinha concordância com o chamado dele. O que é isso? Eu sou chamado a profeta. Eu não posso ficar agarrado com esses bois. Eu vou desvalorizar esses bois. Eu vou eliminar da minha vida para priorizar o meu chamado, aquilo que Deus tem comigo. Aqui está nos dizendo, ele desvalorizou. Lembra? Se você depois ouvir o que eu estou falando aqui, você vai entender que tudo o que eu estou falando foi o que Jesus fez para escolher os seus apóstolos. Eles passaram de pescador para pastor. Eles passaram de estar no seu conforto com a sua família, deixaram tudo para estar constantemente com Jesus. Eles passaram a desvalorizar os barcos, a rede, os seus títulos, para estar valorizando aquilo que foi chamado. Nós estamos vendo aqui nele, Eliseu. E ele seguiu em direção do seu líder. Lembra que Jesus falou? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Você sabe o que deve fazer. Eu deixei a minha vida para viver o chamado de Deus. Eu estou aqui porque Deus mandou eu vir te chamar. Não é porque eu te escolhi. E você sabe de se posicionar. Vem atrás. E Eliseu foi, entendendo que estava diante dele um exemplo de pessoa. Nós temos o nosso exemplo, é Cristo. Devemos negar o nosso conforto. Jesus deixou a glória, se esvaziou e veio para cumprir o chamado que ele tinha. E nós, no nosso conforto, no nosso reduto, no nosso prazer, na nossa satisfação daquilo que nós queremos, nós jamais seremos escolhidos para ser alguém que vai impactar nesses últimos dias. Não vai. Não crie expectativa. Se essa é a sua expectativa, ou viver uma vida morna, se essa é a sua vida de viver uma vida morna, você já está escolhida entre muitos que aí estão. Ele seguiu em direção do seu líder. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Lembra esse louvor? Ele passou a usar mais os seus planos, o seu chamado, do que os seus planos. Agora, este homem que fez isso, que viveu mais tempo no seu chamado, mais tempo nos seus propósitos, do que nos seus planos, nós acabamos, não sei se sua mente ainda consegue voltar, o que nós acabamos de ler. Estava uma crise formada, onde um rei se levantou, e esse rei, a Bíblia vai dizer lá, se você voltar novamente e ler, em 2 Reis, para nós finalizarmos, este rei chamado Moabe, era criador de gado. Te faz lembrar algo? Se eu não mato, aquilo pode aparecer na minha frente de uma forma camuflada, e eu posso ceder. Aquele que estava atacando Israel, vai dizer a Bíblia, que era cuidador de gados. Eita, glória a Deus. Esse homem poderia balançar o coração e dizer, ele cuida de gado. Eu sou um profeta meia lá, meia cá. Eu sou um profeta inconstante. Eu sou um profeta que não sou focado. Uma hora eu estou querendo chamado, outra hora eu quero o meu gado. Uma hora eu quero estar aqui, outra hora eu quero estar lá. Alguém sem completamente convicção daquilo que Deus quer. A Bíblia nos diz lá que houve um levante desse rei moabita contra o povo de Deus, Israel. A Bíblia nos diz que esse que estava reinando em Israel era o filho
de Acabe, a qual Elias mostrou que Deus era Deus na terra. Agora o filho estava no lugar. Qual era a forma que Eliseu deveria mostrar? Da mesma forma como o meu líder mostrou ao seu pai. Se não fosse por Josafá, eu nem olhava para a tua cara. Sabe? Não sei se você consegue captar o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Eu aprendi com Elias a valorizar quem Deus valoriza, a olhar com amor com quem olha para Deus com amor. Eu honrarei os que me honram. Eliseu tinha aprendido com Elias, estava olhando para um homem que era filho ao qual o pai afrontou, e ele estava vivendo a mesma vida e queria o favor de Deus. Como muitos profetas, basta dar uma oferta grande, basta dizer que pode fazer na minha vida que eu esqueça aquilo que teu pai fez, que você está fazendo e abençoe. Não, ele foi claro em dizer, se não fosse por Josafá, eu nem olharia para a tua cara, porque eu não deixei o conforto da minha casa, eu não deixei meus planos, eu não deixei tudo para ser um profeta fanfarrão. Eu tenho uma palavra de Deus para você, ele disse. Amado, aquele homem ficou ali sem graça. Mas, me ajude. Nossos reis vão sofrer, Deus vai permitir. E ele falou, toca, faz uma canção. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. E Deus trouxe uma palavra, através deste homem, que priorizou o seu chamado, dizendo assim, olha, vocês estão vendo? Vocês estão prestes a morrer porque não tem água. Em outras palavras. Mas vocês vão ver vir água sobre os vales. Vocês vão ver vir água para saciar a sede de vocês. E não vai vir por meio de algo normal, vai vir de algo sobrenatural. E vocês vão vencer os moabitas, porque Deus já deu vitória para vocês. Amado, este homem falou, e da forma como ele falou, aconteceu. A água desceu, seguindo o comando do homem de Deus, entre os vales, e ali a Bíblia nos diz que encheu, e todos beberam água, todos saciaram, todos viveram a manifestação da palavra do homem de Deus, que priorizou o seu chamado. Você está entendendo isso? Haverá momento de muitas coisas que vai acontecer na terra. Não pense você que você vai orar, vai falar, vai acontecer. Não vai. Deus honrou Eliseu, porque Eliseu honrou o seu chamado. Não pense que vai acontecer porque você bota um terno, bota uma gravata, bota uma saia, fala algum reteté. Não vai acontecer porque Deus não está olhando isso. Deus está olhando para aqueles que são centralizados, que são realmente constantes, que têm um desejo de trazer a glória de Cristo para a terra, e com isso se doa hoje, se lança hoje, se volta hoje, acreditando pela fé que no amanhã presente, no que vai acontecer na terra, Deus vai dizer, eu tenho alguém que está pronto para falar minhas palavras e eu honrar. Você deseja isso? Você deseja isso? Aqui está o alimento para aqueles que desejam isso. Porque Deus sabe que profeta sem alimento entra dentro da caverna e fica morto, morrendo, definhando. Por isso ele aparece para dizer, come Elias e bebe, porque longa é a tua caminhada. Você tem muito para fazer. Você tem muita gente para ungir. Você tem muita palavra para profetizar. Come. Então, se você deseja isso, você tem que estar apto, preparado, pronto para ser um que vai ser escolhido pelo Cristo. Por isso nós estamos aqui. E eu te convido a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.